Tous, nous allons faire la deuxième partie de la vidéo du bilan de YouTube Studio, mes stats sur la chaîne. Partagez la chaîne, abonnez-vous. Donc cela va être en anglais, portugais et français, portugais brésilien. Donc là, je vais changer la langue du téléphone pour permettre à l'application YouTube Studio d'être en anglais. Vous montrez YouTube Studio en anglais, ensuite portugais, en sachant que la première partie était déjà en français. Alors, so let's do this video in English. Let's go in YouTube Studio because today my channel has 1 month. I started last month, so normally it should be in English. Why is not in English yet? Strange English. So normally, yes, now it's in English. So let's go. As I told you, my channel has 1 month and I want to share my stats. Please share, subscribe to my channel. I will introduce you YouTube Studio. I already made the first part today earlier in French, and now I will show you. So here my traffic source types for 1 month. I already show that in French today earlier, but I will show you once again. So my goal is to improve the search engine, the SEO of my channel, search engine optimization, according to YouTube algorithm. YouTube search is only 4%. My goal is to increase the YouTube search result. So I will show you my audience. So the majority of my audience is 25-34 years old, male, in 5 countries. YouTube Studio show you 5 countries. I will show you since the beginning, lifetime, so 1 month. 26 April and 26 May, 25 May, yesterday. So 40% is in Brazil, like 20% in France. I am right now in France. I was born in France. 5% in United States and like 2% in Germany and 1% in Russia. But it depends. In the last 7 days, we have Portugal also, Brazil. It depends. Russia, I think, because I made few videos about Ukrainian languages, Russia, Duolingo for New Zealand. I think it's the reason why. So the last time, Brazil, and in a few minutes I will speak in Portuguese for my Brazilian friends there in Brazil. So our audience is here, over channel, gender, watch time. I'm happy because I have 50 hours, and please share my playlist. So 51 hours, but the majority is shorts, and the issue with shorts is that you cannot get money with short monetization. Your video should be more than 8 minutes, Judes, to get money. My top playlist is travel, because I have like 105 videos, Polyglot, Brazil, games. So now I will speak in Portuguese. Oi, gente, hoje mi canal tem mês. A gente vai mudar a idioma do celular por mostrar vocês o aplicativo YouTube Studio no português,
português brasileiro. Então, cada português do Brasil é aqui. Por favor, curte o vídeo, curte o canal, compartilha os playlists. Então, o português, normalmente já deveria mudar o idioma do celular, porque depende do idioma do celular, vai depender a idioma dos aplicativos. Vamos ver se deu certo. A idiomas agora deu certo. Então, vamos no YouTube. Vou mostrar vocês meu canal YouTube. Eu tenho quase 80 assinantes. Por favor, eu gostaria de ter 100 assinantes daqui a algumas dias, no fim do mês de maio. Eu tenho um mês do meu canal. Eu tenho quase 80 inscritos. Eu vou precisar mais. Então, hoje eu fiz nenhuma visualização, nem da Prefeitura da França, nem sobre as estatísticas do meu canal. Eu só fiz sobre o coral. Eu tenho quase 12 mil visualizações. Eu escrevo mês passado. Por favor, curte o canal, compartilha. Para mim é muito importante, porque meu objetivo é de ter uma renda passiva. Eu apoio vocês também. Se você quer uma renda passiva, você vai precisar 1000 inscritos e 4000 horas que as pessoas visualizam seus vídeos, mas vídeos de mais de 8 minutos. Por colocar depois vídeos do Google AdSense e ganhar dinheiro assim. O Google vai fazer para vocês transfer bancário. Vamos voltar no YouTube Studio. Eu vou mostrar para vocês o YouTube Studio no português. No caso, se você não entender o francês nem o inglês. O painel, o conteúdo, Analytics, comentário. Então no Analytics, por exemplo, na visão geral, todo o período, tipo um mês, porque me canal lá um mês, quase 2000 visualizações, e aqui nos últimos 7 dias, 4000 visualizações. Obrigado, gente. Continua assim, compartilha o canal. Obrigado, amigos brasileiros. Os vídeos mais acessados ao Mi Shorts, porque minha estratégia por enquanto é fazer short, é mais fácil, é mais conveniente, não precisa material nem estratégia, por atrair mais pessoas, mas depois vou precisar fazer mais vídeos de 8 minutos por colocar monetização e publicidade. Então, assim meu YouTube Studio, você pode baixar o YouTube Studio ou você pode acessar o YouTube Studio pelo website também, mas é melhor de baixar o app, tem vantagens também. Inscritos, alcance, pressão. Meu objetivo é de melhorar o tipo de origem de tráfego, mas eu gostaria de ter mais tipo de origem de tráfego no pesquisa do YouTube, sabe? Mas é um pouquinho mais difícil de ter isso. Eu apoio vocês. Por favor, escreva comentário se você tem conselhos ou dicas. Se você tem um canal, eu posso curtir também, compartilhar seu canal. Eu posso compartilhar sua playlist. Eu posso ser inscrito do seu canal também. Não tem nenhum problema, gente. Aqui nos últimos 7 dias, as playlists mais acessadas são do Travel, do Viagem e do Brasil, que bom. Vou mostrar para vocês o público. Escreva no seu comentário da que país você está e como você encontrar meu canal. Qualquer coisa, escreva. Eu vou dar atenção se você tem sugestão ou ideia.
Então, no último 7 dias, a maioridade do povo que assiste a meu canal é do Brasil. Obrigado, gente. Depois da França, merci. Depois da Rússia, spasiba. Depois dos Estados Unidos, thanks. E depois do Portugal, obrigado. Agora o vídeo vai quase acabar. Eu estou usando esse aplicativo do Vidma Recorder. Se você quer baixar esse aplicativo, é muito bom. A gente tem 10 minutos agora, eu vou parar daqui a pouco. Agora vou falar um pouquinho francês. Então, baixar esse aplicativo Vidma Recorder é muito bom, por se você quer fazer alguma tutorial para seu amigos no WhatsApp, ou seu canal no YouTube, ou qualquer coisa. Agora vou falar francês. Obrigado, gente. Curtir, compartilhar. Boa sorte para o seu canal. E seu estudo, c'est tudo de bon. Ciao, gente. Donc maintenant, j'ai enfin fini la deuxième partie, comme vous avez pu le voir. Nous allons rebasculer la langue du téléphone en français. Mais comme vous avez déjà pu le voir en anglais, si vous comprenez l'anglais, voilà, je vous ai montré pas mal de stats. La deuxième partie de la vidéo d'aujourd'hui sur les 1 mois de la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi en commentaire toutes vos suggestions, vos remarques, vos encouragements. Mettez-moi en commentaire le nom de votre chaîne. Je peux aussi m'abonner à votre chaîne si vous voulez. Je peux aussi partager vos playlists, pas de problème. Je peux étudier toute proposition de partenariat ou autre, n'hésitez pas. Donc là, je repasse au français rapidement. Il y a un petit temps d'attente du téléphone. Normalement, on est déjà repassé au français. Très bien. Alors, je retourne dans YouTube Studio. YouTube Studio se réinitialise. Ah, il est repassé en anglais, bizarrement. On va voir s'il est repassé en français. Là, nous sommes environ à 12 minutes de vidéo avec le logiciel Vidma Recorder que je vous conseille d'installer. Et vous aussi, n'hésitez pas à partager vos stats. Je suis curieux d'en savoir plus sur votre audience, de quel pays vient-elle. Et si vous avez un trafic majoritairement issu de la recherche YouTube ou Google, ou issu des liens WhatsApp ou externes ou autres, n'hésitez pas. Là, je vais essayer de remettre en français rapidement pour terminer la vidéo. Il y a un petit temps d'attente, désolé, du téléphone Wiko. Languages, langue, enfin nous avons réussi. Je vais pouvoir terminer la vidéo, uploader la vidéo sur YouTube. Alors, YouTube Studio redémarre automatiquement, très bien, comme toujours en anglais. Je vais vous montrer quand même malgré ça. Alors les analytics, pour l'instant mon audience, l'application est repassée en français, très bien. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de spectateurs réguliers, seulement 4. Et majoritairement, j'ai souvent des nouveaux spectateurs temporaires, éphémères, peu fidèles. Mais c'est une chaîne très jeune, seulement 1 mois. Donc je garde espoir et je continue d'essayer de la développer. Merci à tous les Français et habitants de la France qui regardent ma chaîne, 19% tout de même. Merci à la famille et les amis. N'hésitez pas à tenter de faire votre chaîne ou votre revenu passif. Écrivez en commentaire si vous avez d'autres idées de revenus passifs, e-book ou affiliation ou autres, crypto-monnaie ou que sais-je. Écrivez-moi les idées. Je peux aussi partager vos sites, vos divers sites. Je peux vous aider. Merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez la chaîne, partagez mes playlists. À bientôt et bon courage à tout le monde.